O Rafael Stachete mandou aqui, ó. Como é a mineração do hélio 3? Ele é gasoso e está nos poros das rochas lunares, certo? Como funciona o equipamento que fará essa mineração? Isso aqui é uma parada interessante que... vamos falar disso. Hélio 3 a gente está falando basicamente de geração de energia. Isso aí. Né? O hélio 3, qual que é a importância do hélio 3? O único tipo, pessoal, de energia totalmente limpa que a gente tem hoje é a fusão nuclear. Não é a eólica. A eólica dá um monte de problema. A energia eólica, para você ter uma ideia, aquelas hélices gigantes, elas estão causando um problema, elas estão desviando rota de migração de aves. Porque muitas aves estavam morrendo por causa daquele negócio girando. As aves aprenderam que tipo, não posso passar em Fortaleza. Tô brincando, Fortaleza não sei se tem não. Mas lá na Islândia, por exemplo, aconteceu isso. As aves que estavam migrando por ali começaram a morrer. O governo da Islândia teve que tirar essas pás gigantescas. Tá, entendi. Entendeu? Porque tava matando um monte de pássaro. Entendeu? E aí tá mudando a... Aí você vai falar assim, mas que porcaria, mudando a rota de migração. A rota de migração de ave é muito importante porque, para quem não sabe, é a ave que poliniza um determinado lugar. Aí, por exemplo, de repente vai começar a nascer árvore num lugar que não tem nada a ver onde era para nascer. Aí causa um desequilíbrio. É isso que não pode acontecer. Eólica é problema, solar é problema, hidrelétrica, nem fala, né? Inunda lá uma região gigantesca. Fissão nuclear, não precisamos nem falar, Chernobyl e tudo mais. Todo tipo de energia, ela tem um grande problema. A fusão, não. Fusão nuclear, para vocês aqui que não sabem. Dr. Octopus, Homem-Aranha. Lembra do Homem-Aranha? Aquilo lá é a fusão nuclear. O Dr. Octopus, ele tinha controlado a fusão. Lembra que ele vai apresentar lá? E aí dá problema. O que o Homem-Aranha faz? Vai lá e puxa a tomada. E aí acabou. Desligou. Só que o negócio grudou nas costas dele. Desligou ali. Então a fusão é isso. O reator, se ele der problema, é só você puxar ele da tomada. Acabou. Ele não gera resíduo, ele não gera lixo, ele não gera absolutamente nada. Não vaza, não tem nada. Puxou da tomada, ele desligou. E a gente tem... Mas o problema, o grande desafio é conseguir fazer a fusão nuclear. É fazer ela de maneira eficiente. Hoje a gente faz. Só que a gente gasta 10 de energia e gera 5. Então não compensa. Não vale a pena fazer. A fusão nuclear... Por que é assim? Porque a gente não tem tecnologia suficiente? Porque a gente não tem o material suficiente? Não tem o material. Porque o que é a fusão? A fusão é um reator, ele é como se fosse a gente chama de toros, né? É um negócio redondo assim, que os átomos começam a girar aqui dentro. Eles aquecem muito, eles chegam a 100 milhões de graus. Meu Deus do céu! Temperatura ali dentro. E vira um plasma, que a gente chama. E dentro desse plasma, um átomo começa a bater com o outro. E nesse processo de fusão, que é um átomo bater com o outro, gera energia. Basicamente é isso que vai acontecendo. Só que a gente gasta energia pra cacete pra conseguir fazer isso daí. Porque o material que a gente tem, ele não fica estável. Então tem os recordes aí. Se você pegar aí, você vai ver lá, a China chama Segundo Sol Chinês. O Segundo Sol Chinês é um desses reatores. Eles conseguiram 120 milhões de graus, só que por, 7 minutos. Mais do que isso, o processo fica instável. Aí você tem que desligar. Aí desligam ele e tal. Então, o material que a gente usa hoje é o trítio, que é um átomo lá, um pouco parente do hidrogênio e tal, não sei o quê. É esse elemento que está usando, mas não consegue. Aí, aonde que entra o hélio 3? A gente sabe... Tá bom. Obrigado, não tem problema. A gente sabe que o hélio 3, ele estabilizaria esse processo. Então, se eu jogo o hélio 3 dentro do reator, esse processo fica estabilizado, não dá problema, e aí eu consigo gerar mais energia do que eu estou gastando para fazer. Entendeu? Então, basicamente esse que é o lance do hélio 3. O problema todo é, onde temos hélio 3? Nós temos hélio 3 no núcleo da Terra, e está vazando lá na Groenlândia, olha que interessante, e muito hélio 3 na Lua. Porque a gente precisa de muitão? Não precisa de muito pouco, na verdade. Com poucos átomos de hélio 3 a gente vai começar a gerar energia. Esses que estão vazando lá na Groenlândia, lá no... Cara, então, a China tava com uma ideia de ir lá tentar explorar esse hélio 3, entendeu? Tá vazando lá. Não sei em que ponto que tá. Mas o hélio 3 tem muito na Lua, porque a Lua não tem atmosfera, a radiação ultravioleta, o Sol produz muito hélio 3. Entendi. Então vem pela radiação solar e bate ali nas rochas da Lua e fica ali preso. Entendeu? Fica ali preso o hélio 3 ali. É um átomo, um elemento, entendeu? Fica ali presinho. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente ir na Lua, pega a rocha
Aliás, primeiro você tem que fazer um mapa, né? Onde tem L3. A China tem esse mapa já. É? A China tem. Então você coloca lá uma maquininha, essa máquina vai pegar a rocha, vai triturar a rocha e vai guardar o L3 nos tubinhos e a gente manda esse tubinho de volta. Parece loucura, né? Eu tive num congresso agora nos Estados Unidos, há um mês atrás, no dia do eclipse da Lua, eu estava lá nos Estados Unidos no congresso. Tive a honra e o prazer de conversar com um astronauta que pisou na Lua. O único cientista que pisou na Lua é um geólogo, ele chama Harrison Schmitt. Ele tem hoje uma empresa chamada Interlune. Depois o João pode até colocar aí pra gente, chama Interlune. Esse cara já levantou numa primeira rodada 25 milhões de dólares e agora acho que mais 30 milhões de dólares. É uma das primeiras empresas que vai buscar o L3 na Lua. Então esse cara já tem uma empresa, não é só essa não, tem várias empresas, tá? Tem várias empresas, tá aí, ó. O futuro da Terra está na nossa órbita, ó. Mas é interessante, legal, muito foda. Mas, pô, não tá vazando lá na Groenlândia? A Groenlândia não é mais fácil de chegar? Cara, então, mas é que a gente não sabe se esse L3, a quantidade que tá vazando, primeiro tem que ver isso, e se ele tá vindo purinho, entendeu? Porque pode ser que ele venha contaminado, e aí pode ter algum problema. E também quem disse que os caras vão deixar a gente instalar alguma coisa na Groenlândia, né? É verdade. A usina lá. Mas na Lua a gente não vai instalar usina por enquanto, não. Vamos pegar umas pedrinhas, triturar e dar. Triturar, trazer pra Terra e usar esse L3. Essa aí é a maquininha dele, ó. Então pra quem queria saber, esse aí, ó, é o robô dele. Tá vendo? Parece um tratorzinho. Ele é um trator, ele vai tipo engolindo tipo um aspirador de rocha lunar. Uhum. E ali dentro dele é que acontece todo o processo para você poder produzir o L3, tá vendo? Então, esses caras aqui já são pelo menos uns 50 milhões de dólares que eles levantaram já, tá? Para poder pôr esse robozinho aí para funcionar na Lua. Então é um negócio, e não é só eles não, tem várias empresas hoje que já estão com essa ideia, são startups, a maior parte delas, para levar a máquina para lá. Mas, olha só que interessante, a China é foda, cara. A China é foda. A China é foda, porque a China descobriu que tem outro elemento que deixa o processo estabilizado também, que chama-se tório, esse elemento. E aonde que está a maior reserva de tório do mundo? Na China. Na China. E aonde que está o melhor reator de fusão de tório do mundo? Só pode estar na China. Na China também. Então, muito provavelmente, a China vai começar o processo de fusão nuclear, porque isso aqui, todo mundo pergunta assim, pô, mas ir lá pegar o L3 na Lua, isso é uma coisa para uma janela de uns 20, 30 anos. Mas o tório não, porque o tório está ali, entendeu? A China já está minerando tório. E ela já está colocando no reator dela. Semana passada, o reator dela funcionou bem pra caramba. Maneiro. Então ela isso, pode isso é bom produzir. pro planeta Terra, de uma forma geral, não é? Claro que é bom pro planeta Terra, porque aí nós vamos produzir energia limpa, né? Energia limpa. E aí vai evitar aquecimento global, mudança climática, poluição, um monte de coisa, né? Porque todo tipo de energia, aquilo lá que eu falei, todo tipo de energia que a gente produz hoje, ela gera algum problema. Tem algum problema associado. Entendeu? Não tem como. E agora, a melhor que tem é a fusão nuclear. A melhor é a fusão. E aí nós vamos ter energia limpa gerada. E com pouca coisa você gera muita energia. A China tá super bem, né, cara? Tem gente pra caramba lá e eles vão conseguir suprir. Mais um passo pra nos tornarmos uma civilização tipo 1. Tipo 1, exatamente. Mas é mais um passinho, né? É um passinho, né? Teria que consumir toda a energia do planeta. Mas também, será que é bom? Consome toda a energia do planeta, não tem mais nada pra você consumir aqui. Bom, mas se a gente conseguisse chegar nisso aí, quer dizer que a gente também já consegue fazer umas outras coisas lá fora. O que nos leva pro que tinha de tema, na verdade, do programa. Eu sei que tem mais pergunta aqui, mas antes disso, que é, tem vida lá fora. E esse é um tema que eu tenho gostado muito de ouvir e assistir coisas sobre isso. Porque, sei lá, a verdade é que a maioria das coisas que eu vejo é especulativa, né? Que é tipo, como poderia ser se acontecesse tal coisa e tal. Isso aí. Porque é meio que o que a gente tem nesse sentido, né? Mas, porra, aquela ideia... Teve uma coisa que a gente estava conversando aqui mais cedo, que era... Beleza, quando a gente fala de ter vida fora da Terra, vida provavelmente tem. Mas e vida inteligente? Tá legal, mas o que a gente chama de vida inteligente e o que a gente chama de vida? E aí foi uma paradinha que a gente tá pensando aqui. A coisa mais básica que um ser vivo faz é respirar?
Cara, essa discussão aí do que é vida é um negócio... Já começa a discussão toda sobre... Já começa aí. Entendeu? Por exemplo, a grande pergunta que muita gente se faz é o seguinte: vírus, ele é vida? Pois é. Pra muita gente não. Porque o vírus ele não consegue sobreviver sozinho. O vírus precisa chegar numa outra célula, jogar o material dele na célula, porque é o vírus, né, que causa gripe, Covid e tudo mais. Um vírus sozinho aqui, ele não, para muita gente não é vida. Então, o que definiria a vida? Será que a vida é o fato de você conseguir se reproduzir? Será que é o fato de você conseguir propagar o seu material genético? Será que é o fato de você conseguir sozinho reproduzir, propagar o material genético, etc e tal? Então, isso já começa uma discussão gigantesca. É um negócio que tem brigas aí homéricas, entendeu? Tem gente que acha que vírus é vida, tem muita gente que acha que vírus não é vida, entendeu? Já começa aí essa confusão. Então, acho que antes de respirar, você tem essa outra coisa aí, entendeu? Entendi. Porque o vírus, por exemplo, ele não respira, mas o vírus tem material genético, entendeu? Um vírus, ele é uma célula, ele tem uma capinha, uma membrana, uma capinha de gordura em volta dele e dentro dele tem material genético. O que ele faz? Mas como que ele sobrevive? Ele só sobrevive, ele não reproduz. Ele tem que chegar numa célula, contaminar a célula com material genético e aí vai ter a reprodução. Então tem isso. Será que ele é vida? Não é? Cara, isso é uma briga gigantesca. Já parte o negócio de vida na Terra já é complicado por causa disso. Então vamos lá, vamos supor que vírus não seja vida. Aí o tipo mais simples de vida que a gente tem é uma bactéria. Bactéria já é vida. Então a bactéria já vive sozinha, ela já se reproduz, entendeu? Ela já consegue transferir, propagar, né, a espécie dela, vamos dizer assim, propagando o material genético dela e tudo mais. Então a bactéria seria um tipo de vida. E aí você começa a ter vidas mais complexas, vidas pluricelulares, até chegar em alguma coisa que seja uma vida bem complexa mesmo, algum bicho, alguma coisa assim, até dar um salto gigantesco e chegar na gente. O que a gente considera, qual que é o grande problema disso aí? Que muita coisa a gente faz comparado com a gente mesmo. É errado pra caramba. Mas isso tem um nome, chama-se antropocentrismo. Tudo que a gente vai falar de vida, a gente põe como exemplo a espécie humana. Porque nós somos o único tipo de vida que a gente conhece no universo. Por exemplo, é baseado na experiência que a gente tem de uma civilização mais avançada. Encontrar uma menos avançada e destruir, tipo portugueses, espanhóis e tal, que a gente acha que quando a gente encontrar uma civilização mais avançada, ela vai destruir a gente. Quem diz que o cara vai se comportar do mesmo jeito? É verdade. Mas a gente não tem parâmetro. O único parâmetro é o nosso. A única régua que a gente tem é a nossa régua para medir. Entendeu? Total. Então quando a gente vai procurar qualquer coisa, a gente está procurando alguma coisa parecida com o que a gente conhece. Exatamente. Pode ser que a vida seja uma outra coisa totalmente diferente. É o lance da teoria da floresta negra, que é a teoria do medo. Mas medo baseado em quê, cara? Nós é que temos medo. Quem disse que a outra civilização vai ter medo? Bom, eu tenho certeza que se eles que acharam a gente, eles não têm nenhuma razão para ter medo, de fato. Né? Exatamente. Mas, então, mas é muito interessante isso aí, porque esse antropocentrismo, ele pode atrapalhar. Porque a gente pode estar olhando aqui, ó, sempre a vida como a gente conhece. A vida baseada no carbono, precisa ter água, precisa ter lá os elementos químicos, determinados elementos químicos, precisa ter energia, precisa ter um monte de coisa. Pode ser que tenha uma outra vida aqui, ó, que a gente não tá nem de olho nela. Então tem gente que defende isso, entendeu? Por exemplo, a vida baseada no silício. Será que ela pode existir? Porque o silício, e por que o silício, né? Primeiro, por que a nossa vida ela é baseada no carbono? Por que não é um outro elemento? Por quê? Porque o carbono ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações e gerar cadeias longas e muito fortes. São os hidrocarbonetos. Então você tem hidrocarboneto que é tipo C20H tanto, 10. C15H8. Significa que são 20 carbono. 20 carbonos, 10 hidrogênio, 20 carbonos e não sei quantos hidrogênios e tal. Os hidrocarbonetos. E por que isso é bom? Porque fica um negócio grande, fica um negócio forte, e aí você não destrói aquilo, e aquilo dá chance de se propagar até gerar uma célula e por aí vai. O outro elemento que é parecido com o carbono na tabela periódica é o silício. Ele tem as mesmas propriedades, ele faz 4 ligações e ele poderia fazer essas cadeias. Então, a vida poderia, teoricamente, então, ser baseada no silício? Poderia.
Poderia. A vida pode ser baseada no silício. Muita gente fala assim, pô, tem que procurar a vida baseada no silício e tal, entendeu? Porque o silício é esse elemento. Podemos também, entendeu? Deve ter tanta coisa por aí, tanto elemento que a gente nem sabe que tem, ou não? Não tem. Isso é mais foda ainda, né? Não tem. Porque acontece o seguinte, cara. Todos os elementos, eles são gerados, não importa onde no universo você esteja. Os elementos são gerados dentro de uma supernova. Uma estrela que é muito maior que o Sol, 10 vezes maior que o Sol, ela vai queimando os elementos químicos. Hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, pá, vai queimando. Chega uma hora que ela vai queimar o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Quando ela queima o ferro, ela não suporta o próprio peso. E aí ela implode e explode. Isso a gente chama de supernova. Quando acontece isso, todos os elementos químicos são jogados para o universo. Por exemplo, todo mundo aqui já tirou sangue. Por que seu sangue é vermelho? Sabe por que seu sangue é vermelho? Por quê? Porque ele tem ferro. Aonde foi produzido o ferro? No interior da supernova. Nós somos poeira de estrelas, igual dizia o Carl Sagan. Então, assim, o pessoal fala assim, mas deve ter um elemento tal em tal lugar. Não tem. Aqui na Terra tem. Porque aqui na Terra, os químicos, eles fizeram vários elementos sintéticos. Então, por exemplo, plutônio. O plutônio foi um elemento feito na época da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, porque a gente conhecia o urânio, só que o urânio tinha muito pouquinho. Aí um cara foi lá, o Henrico Fermi, e inventou o plutônio. O plutônio é um elemento que é usado na bomba atômica. Só que ele não é um elemento natural, ele é um elemento sintetizado. A gente que fez, a gente que inventou. Então a gente inventa, o universo não, porque tá tudo dentro de uma supernova. Entendeu? Muito foda. Vai. Se a gente pensar do que a gente somos todos poeira de estrela, e que o universo é tão gigantesco, infinito, que tudo é possível, não é? Sim. Então se a gente conseguisse ir longe o suficiente, a gente encontraria coisas, outras vidas, outras paradas. Então dizer que não tem que tem vida lá fora é meio que, pelo dado tamanho do universo. Então vamos lá, né? Então voltando, né? Vida já é um negócio complicado de definir. Vida inteligente, então é mais ainda. O que é vida inteligente? O que é vida inteligente? A gente estava aqui falando. Eu falei assim, cara, a gente cria algumas coisas e vai até a natureza para arrumar um jeito de dar energia para essas coisas e essas coisas funcionarem. Isso me parece coisa de uma espécie inteligente. Então, sei lá, eu diria que a gente é uma espécie inteligente. Na década de 60, vários físicos começaram a tentar encontrar ou buscar vida inteligente agora, tá, pessoal? Esquece bioassinatura, gazinho em atmosfera, isso aí os caras não estavam nem ligando para isso. Vida inteligente. E aí eles, de algum ponto eles tinham que partir. O ponto que eles partiram é o seguinte, que uma vida, para ser inteligente, é uma vida que consegue se comunicar através de ondas de rádio. Então a gente é inteligente, né? Isso aí. Então isso foi uma premissa que eles colocaram para ir atrás de vida inteligente, entendeu? O Kardashev, que é um cara chamado Nikolai Kardashev, que é dessa época também, ali da década de 60, ele era da União Soviética. Ele que bolou a tal das civilizações de Kardashev, que é a civilização do tipo 1, que consome energia de todo o planeta, a do tipo 2 de toda a estrela e a do tipo 3 de toda a galáxia. Nós não somos nem tipo 1 ainda. Nós, sei lá, 06, 07, aí tem o pessoal que brinca com essas contas aí. Para o Kardashev, uma civilização inteligente, para ele nós não somos inteligentes. Precisaria ser pelo menos tipo 1 para ser inteligente, entendeu? Porque aí a gente conseguiu consumir toda a energia. Por quê, cara? Porque tudo no mundo, pessoal, é energia, entendeu? Não tem. Você só está assistindo a gente aqui porque depende da energia. Com certeza você não tá nem na Espanha e nem em Portugal nesse momento. Portugal. Exato, os caras lá estão sofrendo. Mas mesmo assim, para eles estarem vivos, tem que estar produzindo energia dentro do corpo deles, entendeu? Porque senão eles não iam estar vivos, igual a gente aqui. Então, pro Kardashev é isso aí. Então, olha que interessante, pro Kardashev, uma civilização só evolui se ela passa de um nível pro outro. Então só evolui se a gente chegar ao tipo 1, nós evoluímos. Do tipo 1 pro tipo 2, nós evoluímos. Do tipo 2 pro tipo 3, nós evoluímos. Então, mas aí é que começam as definições, entendeu? Primeiro a gente tem que sobreviver a gente mesmo. Muito bem. Isso aí.
Mas é muito... Eu fico pensando nas possibilidades... Uma civilização de tipo 2, ela já é capaz de coisas que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque, assim, é energia pra fazer... Assim, não é tudo que existe, mas, assim, da nossa perspectiva é meio que energia infinita. Seria pegar toda a energia do Sol. Porra. Como que a gente faz isso? Com a esfera de Dyson. Isso, porque aí surge um outro físico nessa época. O legal de estudar sobre esse negócio de vida é isso, porque teve esse boom na década de 60. Porque apareceram vários físicos bolando soluções para essas coisas, entendeu? E a única solução que considerada de certa forma viável para extrair, porque é a única que eu vejo. Todo mundo quando vai falar a gente precisa pegar a energia da estrela. Os caras só falam esfera de Dyson, e tem um outro nome que acho que é Dyson Swarm, que é, sei lá. Isso aí, porque às vezes não precisa ser uma esfera, né? Você pode posicionar placas. Uma porrada de placas ao redor do Sol, por exemplo, e dali você consegue tirar toda a energia do Sol ou de qualquer estrela. Isso aí mesmo. O pessoal chama disso. E aí os caras, eu já vi uns caras teorizando que dá pra fazer umas armas muito sinistras com isso daí. Imagina. Teorizando em todas as loucuras que dá pra fazer. Mas a gente ainda tem... Tem umas perguntas. Então, aí esse cara aí, só para o pessoal entender, ele chama-se Freeman Dyson, tá? Então, olha só que legal. O que nós temos hoje? Hoje tem muitos projetos sérios que tem grana pra caramba, não é pouca não, que tentam procurar esferas de Dyson pelo universo. Será que nós já achamos? Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2015 foi descoberta uma estrela. Ela recebeu o nome de estrela de Tebe por causa da Tabata. Tabata Boyajian foi a astrônoma que descobriu ela. O que aconteceu com essa estrela? O brilho dela caía, tipo, 30%. Depois de 2 semanas, caía 10%. Depois de 2 dias, caía 20%. Depois de tantos dias, caía 40% e tal. Não podia ser um planeta passando na frente. Não podia ser um monte de coisa. E ela escreveu no artigo dela, no artigo científico, que uma das explicações seria uma esfera de Dyson. Porque imagina que a civilização está construindo a sua esfera. Então tem hora que bloqueia muito da estrela, tem hora que bloqueia menos, tem hora que bloqueia mais. Não é um negócio regular, porque tem hora que demora 2 semanas, 2 dias, 4 dias, 10 dias. E ficou isso aí. Depois nós descobrimos. Aliás, vou fazer só um disclaimer aqui, cara, antes da gente falar qualquer coisa. Toda e qualquer coisa na sua vida, a explicação mais legal é que seja alienígena. Para qualquer coisa, tá, pessoal? Para qualquer coisa. Então a esfera de Dyson é uma belíssima explicação. Uma civilização foi lá e construiu isso. Depois nós descobrimos que era uma aglomeração de cometas e tal. Chato pra caramba. Chato. Que é alienígena, que é muito mais legal. Entendeu? E agora, o James Webb, o próprio James Webb, ele observou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. E aí tem um negócio importante a gente falar. Imagina que a civilização pegou o Sol, nós colocamos uma esfera ao redor do Sol. Se você está em outro planeta e coloca um telescópio, você não vai ver o Sol mais. Concorda, né? Porque ele está todo tampado. Mas se você coloca um telescópio infravermelho, você vê. Porque você vê o calor que é emitido por aquela coisa. O James Webb detectou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. Será que não são esferas de Dyson? Aí o pessoal está estudando. Essa aí a gente não sabe do que é, mas está sendo estudado. O que você preferiria se fosse um... Cara, que fosse um monte de esfera de Dyson. Pô, seria legal pra caramba. Imagina que doideira. Seria legal pra cacete mesmo. Muito assustador também. Por quê? Porque a gente é ser humano e já fica imaginando, porra, estamos atrasados, os caras vão meter na estrela vão, nós estamos ferrados, é isso mesmo. Mas o lance é esse, então isso tem vários, não é? Tem outros projetos também, tá? Que tentam, tem projetos que até tentam encontrar civilizações do tipo 3. Nossa! Eles olham galáxias, porque aí a civilização tem que consumir energia da galáxia. E eles veem determinadas variações de brilho em galáxias que eles associam a esse tipo. Aí eles pegam depois antenas, jogam lá, aí não vê nada. Por enquanto não vimos nada. Então tem essas coisas acontecendo por aí, entendeu? As coisas que a gente consegue ver também, tem um monte de coisa que a gente consegue ver agora, mas elas já estão fora do nosso alcance também, não é? Isso aí é importante da gente falar, que é o seguinte: imagina que alguém esteja deixa eu pegar aqui.
60 milhões de anos-luz de distância da Terra, uma civilização. Ela olha pra Terra, ela não vai ver vida inteligente. É verdade. Reinavam os dinossauros, entendeu? Então, a estrela Isso tudo é muito louco, porque vai, a gente fala em vida extraterrestre, mas a gente tem que colocar em perspectiva também de quando a gente está falando, pelo menos em relação a nós. É isso aí. Né? Porque a gente consegue, o que a gente consegue ver tem a ver com a velocidade, tem a ver com a luz. Isso. Né? Então, e a luz demora, e a gente sabe, quem está assistindo aqui sabe, ela demora um tempão para chegar aqui. O que a gente vê do Sol é uma foto dele de que 6 minutos? 8 minutos atrás. Minutos, É isso aí. Então agora imagina um troço que tá mó tempão, muito, muito longe, a luz demora mó tempão, a gente vê umas fotos de muito tempo atrás e às vezes a gente tá vendo muitas fotos que a gente já vê, talvez a estrela nem exista coisas mais. que nem estão mais aqui, a gente não consegue mais alcançar. E Porque aí as coisas ainda por cima ainda estão indo cada vez mais longe das outras. E aí pega o nosso exemplo, você pegar aí a primeira transmissão de rádio, todo mundo aí, ó, veja o filme Contato. Já viu o filme Contato? Já. Então, o Contato ele começa com a primeira transmissão de rádio. Por quê? A primeira transmissão de rádio foi há mais ou menos 200 anos atrás. Quer dizer que aquele cara que falou oi no rádio a primeira vez, a voz dele só andou 200 anos-luz. Cara, 200 anos-luz não é nada. Nada. O centro da nossa galáxia está a 26 mil anos-luz de distância. A primeira transmissão de rádio da humanidade, a primeira vez que nós usamos ondas de rádio para se comunicar, foi há 200 anos atrás. Entendeu? Nós somos umas criancinhas. Andou 200 anos, cara. 200 anos-luz no universo, não andou nada. Então teria que ter uma civilização há pelo menos uns 100 anos-luz para ter pegado essa transmissão em vida. Que aí é o negócio do filme Contato. Lá, vejam lá, não vou dar spoiler, mas assistam lá. Bem, já é velho pra caramba, mas é do Carl Sagan, baseado no livro Contato, que a menina fica lá ouvindo o universo. Mas é isso. Porque pega a primeira transmissão de rádio. Aí o pessoal até zoa, né? Fala assim, pô, e os caras pegaram justamente a transmissão que tava tendo guerra. Então acho que o mundo aqui tava sendo destruído, porque é o que chegou pra eles. E aí eles vêm com uma outra vibe aqui, entendeu? Porque, pô, os caras estão em guerra, vamos lá pra, sei lá, ajudar ou piorar a situação, né? Mas isso aí tem que ter em perspectiva, cara. Porque... Pô, o que nós conseguimos? Então, por exemplo, o ano passado, um radiotelescópio fez o seguinte, ó. Pegamos uma estrela aqui que tem umas condições interessantes, é uma estrela parecida com o Sol e tal, pode ser que tenha planeta em volta. Ela está a 38 anos-luz de distância. Então eles mandaram um sinal para ela. Então o sinal vai demorar 38 anos para chegar lá. Se tiver alguém lá que entenda o sinal, vai demorar 38 anos para voltar. Legal. Porque 38 mais 38 dá 76 anos. Pô, legal. 76. Eu não vou estar aqui, mas vai ter gente aqui que vai, se por acaso voltar esta comunicação, a quem tiver aqui daqui 76 anos para pegar essa comunicação, entendeu? Então existem esses projetos. Mas isso entra num problema seríssimo que tem. Que é o seguinte. O filme Contato ele é baseado no projeto 7, que é Search for Extraterrestrial Intelligence. Que é a Judy Foster ficar ouvindo o universo. Ouvindo. Mas agora nós estamos mandando mensagem. Então existe um projeto hoje chamado MET. Message to Extraterrestrial Intelligence. Lá ele. E aí a pergunta é... Perguntaram para você se você queria se comunicar com algum alienígena? Ninguém me perguntou, mané. E aí, você gostaria ou não? Pô, é aquela parada, a gente eu sou cagão. Eu sou cagão. Mas também, vai, sim, pode dar ali, pode dar. O ruim de tudo, os caras estouram nós. Né? Então, aí vou deixar outra coisa para vocês assistirem aqui. Já viu o Problema dos Três Corpos? Não vi. Não? Não vi. Então assista. O da Netflix ele é meio deturpado ali, ele pega os 3 livros e junta e tal, mas vale a pena, assista lá. Assista o Problema dos Três Corpos. É exatamente isso aí. Vou assistir. A pergunta é, qual o seu grau de confiança na humanidade? Se você não confia mais na humanidade, dá-lhe, cara. Manda. Que venham aqui, entendeu? Que isso aqui já tá fudido mesmo. Que venham eles aqui e acabem de uma vez, ou tem um dia. Mas mandava? Assista. Eu mandava. Assista o Problema dos Três Corpos, que ele começa com... O Problema dos Três Corpos ele é muito legal, porque ele é todo baseado nisso aqui, entendeu? Nesse negócio aí de vida fora da Terra, manda sinal ou não manda, fica só recebendo ou não. E depois toda a confusão que dá. Mas assistam lá, assistam que é legal pra caramba. Vou assistir. São 8 episódios, é rapidinho, na Netflix. Tá. E vai, tem aqui as perguntas dos caras, é melhor eu ler porque vocês estão chateados.
Família, é o seguinte, ó, se tu quiser mandar uma pergunta pra gente, o Vitão vai escolher, tá pegando ali uns de vintão e a gente lê aqui na hora que chega, ou um pouquinho atrasado, e aí conversa sobre. Sergião, manda um abraço, sou seu fã. Minha pergunta é sobre a dimensão espaço-tempo. Diferente das outras três que temos por natureza, ela não é imaginária. Então, de que é feita essa dimensão e quem criou ou como foi formada? Porra, quem criou aí, João Paulo? Papai do céu, né? Deus. Não, quem criou foi o Einstein, na verdade. Salve, João Paulo, valeu. Então, tu entendeu aqui? Mais ou menos. Então vamos lá, né? As três não é que elas são imagináveis, não, cara. Por exemplo, essa lata aqui, ó, eu consigo ver altura, largura e volume dela. Pois é, como é que isso é imaginário? Então não é imaginário. Nós somos seres tridimensionais. A gente consegue perceber altura, largura e volume, né? Então altura, largura e comprimento. Uhum. Isso a gente consegue perceber. A gente não consegue perceber o tempo. Não tem como. Me dá 10 segundos aí. Não tem como. A não ser naquele filme lá, que eu falo sempre que eu esqueço o nome. É um filme que tem o Justin Timberlake? Esse, que o cara chega e fala aqui, ó, tô pagando com o tempo. Que isso aí é um negócio sensacional, cara. Se você pensar é um negócio assim... Nesse filme, a humanidade, ela... o seu corpo trava nos 23 anos, alguma coisa, 24 anos, alguma coisa assim. E você começa a ter você tem um tempo, e esse tempo é sua moeda pra tudo. Então você paga comida com tempo, quando você trabalha você ganha tempo e tudo mais. O seu corpo se mantém, o seu corpo a princípio é imortal, a menos que acabe seu tempo. Isso. E aí começa toda uma treta pra conseguir o tempo. Esse filme ele tem uma premissa muito legal, que é um jeito da gente medir o tempo. Então a gente consegue pegar. Pô, me dá 10 segundos aí da sua vida. Você vem aqui, toma 10 segundos, entendeu? Porque se eu te pedir, me dá 10 litros d'água, você me dá 10 litros d'água. Mas 10 segundos você não consegue me dar. Então, essa que seria a quarta dimensão, nós já não conseguimos perceber ela. Nós já não conseguimos perceber. Entendeu? Já é um negócio que já tá fora da nossa percepção. Será que o tempo... uma vez eu tava vendo um vídeo também, falando que o tempo ele pode ser uma ilusão nossa, que a gente não consegue... que isso é uma parada que o tempo só é relevante pra gente. Sabe qual é? Então vamos lá, tem várias explicações pro tempo, cara. Primeiro nós não estamos falando desse tempo aqui não, tá? A hora e tal, porque isso aqui é uma convenção da humanidade. Aliás, o calendário é todo zoado, é todo errado, é tudo errado. Não estamos falando disso não. Então vamos lá, tem algumas explicações pro tempo. A explicação física para o tempo é que é o aumento, existe uma seta do tempo que indica o aumento de entropia. O que quer dizer isso? Se eu pegar essa caneca aqui e jogar ela no chão e ela quebrar, não tem o que eu faça, que eu volte ela para cá, ela inteira. Então o tempo só anda nesse sentido aqui. Aumentou a entropia, aumentou a desordem das coisas. Isso é interpretação física para o tempo. Entendeu? Tá. O que a gente tem, na verdade, que a gente percebe a passagem do tempo. A gente fica mais velho e tal, não sei o quê. Mas aí, olha como que o tempo é uma coisa abstrata. Muita gente fala assim, caramba, cara, tô aqui nessa aula aqui, ó. Você que assiste a aula aí. Pô, olhei pro relógio, caramba, parece que passou 2 horas, passou 2 minutos só. Todo mundo já teve essa sensação. Não já? Já. Em tudo na vida. Igual lá, quanto tempo você demorou? Eu acompanhei, você indo pra praia lá. 12 horas pra ir pra praia. Demorou 12 horas pra chegar lá. Então, é isso aí, é o tempo, entendeu? Você sentiu. Depois 14 pra voltar. 14 pra voltar? Caiu o óleo na serra. E aí fudeu tudo. Aí embucetou pra Paraty, pra vir por Cunha, e embucetou também pelo outro lado pra dar a volta. Caramba. Muito bem. Com base nisso, da onde que vem o tal do espaço-tempo? Tá? O tempo, o Einstein, quem mexeu com isso aí foi o Albert Einstein, tá? O Einstein, ele chegou à conclusão, sem fazer experimento nenhum, sem nada, ele fazia tudo experimento mental. Ele chegou à conclusão que o tempo, ele só existe junto com o espaço. Então, eu viajo daqui para Marte, eu estou viajando no que ele chamou de um tecido, entre muitas aspas, esse tecido do espaço-tempo, que ele não é tridimensional. Ele tem as 3 dimensões, mas ele tem o tempo. Então ele seria um negócio quadridimensional. É muito difícil, pessoal, da gente representar isso. É praticamente impossível, só com simulação em computador. Mesmo assim é um negócio muito estranho. Imagine, tá aí na sua cabeça, que você pega uma bolinha de gude
pega uma tigela com gelatina e coloca a bolinha ali. Essa gelatina, você começar a mexer ela assim, ela vai ficar mexendo, né? Isso aí talvez seja a representação mais próxima que a gente tem desse espaço quadridimensional que a gente fala. Mas não é bem assim. Como que a gente faz para representar isso de maneira legal? A gente transforma o universo numa cama elástica. Tá. Beleza? Numa cama elástica. Então, é uma analogia, tá? A analogia ela tem sempre problemas. Então, a gente transformou o universo numa cama elástica. Isso aqui, a cama, é o tecido do espaço-tempo. E aí acontece um negócio muito legal. Se você fizer umas marquinhas, uma malha assim, ó, em cima do negócio, em cima da cama elástica, e eu pegar uma bolinha de gude, ela vai deformar pouco isso aqui. Tá. Se eu pegar uma bola de sinuca, ela vai deformar um pouquinho mais. Se eu pegar uma bola de boliche, ela vai deformar pra caramba. E aí é que você vai ter a percepção do que o Einstein quis dizer. Tá minhas linhas ali. As linhas estão todas do mesmo tamanho. Na hora que eu faço assim, a linha estica. Deforma o espaço-tempo. A ponto de deformar tanto o espaço, porque deformou, criou uma curva, como do tempo. Esticou o tempo, cara. Isso a gente chama de dilatação temporal. Isso aí foi o Einstein que bolou isso aí. Da cabeça dele. E a gente hoje sabe que é assim que funciona. Sabe que é assim, é o que acontece perto de buraco negro. E por aí vai, entendeu? Então, o que o buraco negro faz? Ele deforma esse tecido tanto a ponto do tempo ali demorar para passar. Então eu ia de uma linha para outra em 1 segundo, de uma para outra em 1 segundo. De repente essa linha esticou. Mas eu não fui lá e desenhei a linha, não. Ela esticou por causa da deformação, entendeu? E quando ela esticou, em vez de eu demorar 1 segundo, eu demoro, sei lá, bem menos, entendeu? O tempo demora mais para passar. Então é isso aí que ele está falando. O espaço-tempo é essa coisa que o Einstein criou, de que o universo, o tempo e o espaço são coisas interdependentes. Não tem como eu ter o tempo sem ter o espaço, não tem como ter o espaço sem ter o tempo. Essas coisas têm que estar conectadas. E é a partir daí que a gente tira um monte de conclusões que a gente usa hoje em tudo, entendeu? Então isso aí é... Tu falou rapidinho de buraco negro aí, e eu lembrei de uma daquelas coisas que, sabe, aqueles vídeos que os caras ficam pensando no que aconteceria e tudo mais. Os caras o que a gente não consegue. Tem o buraco negro, ele não deixa a gente ver a singularidade. Não deixa ver nada que está além do nada horizonte que está além do horizonte de evento. Isso. Né? E nesse vídeo que eu vi, o cara fala da rotação do buraco negro e que essa rotação ela tem um limite, ela não pode passar desse limite porque isso quebraria, não é físico, não é possível pela física. Sim. Né? Que deixaria exposto a singularidade, né? E aí a ideia, quando os caras param pra pensar o que seria ver a singularidade, ele fala, cara, não dá pra gente imaginar porque aquilo ali é o espaço-tempo quebrado. É isso aí. É onde as leis... exatamente por quê? Porque esse tecido ele foi tão deformado que é como se tivesse criado um rasgo no espaço-tempo. Entendeu? Isso que seria a singularidade. É esse ponto onde rasgou. Rasgou o espaço-tempo, as leis da física, como a gente conhece, elas param de funcionar. Entendeu? Então isso que a gente diz que é a singularidade. Será que é assim? Não sabemos. Nunca vamos saber também. Só viajar, né? Exatamente. Por isso, Interestelar. Assista aí. Vai anotando aí tudo que vocês assistirem. Esse é animal, esse daí. O Christopher Nolan, ele dá uma interpretação para isso, que é o Tesseract. Dizem que se você estiver na singularidade, você vai ter acesso a todas as suas realidades. Por isso que quando o Cooper tá lá dentro, ele consegue ver o Cooper lá no quarto da filha dele, comunicar com ela e tal, entendeu? Então é legal pra caramba, assista Interestelar. Vai anotando aí, galera, tem muito filme legal pra assistir nessa área aí. O Vini mandou aqui, ó. Sergião, fale sobre a siderita em Marte. Teve vida lá mesmo? Cara, essa é uma das grandes questões, né? Voltando ao negócio de vida. Isso é uma risada de o quê? De deboche? Não é de deboche não, cara. Não só eu, né? A NASA e todo mundo sempre apoia. A NASA mandou um robô pra lá que custou 3 bilhões de dólares. Pra quê? Pra achar a vida, cara. E atualmente ele só tirou foto de pedra. Imagina se o contribuinte americano tá feliz com isso. 3 bi de dólares, tá? Então vamos lá. Isso aí que ele tá falando é o seguinte. Foi encontrado recentemente em Marte um tipo de rocha chamada siderita. Essa rocha siderita ela é muito importante, por quê? Porque aqui na Terra
essa rocha aí, ela está muito, muito ligada com a vida. Tá. Entendeu? O problema é o seguinte, cara. E aí que o grande problema de Marte, de tudo que é relacionado com a vida, é assim. Vamos só, temos aqui esse cristal aqui. Aham. Vamos supor que eu descubra que esse cristal aqui foi gerado por vida. Tá. Então ele pode ter sido gerado por vida ou pode ter um processo geológico que gera esse cristal aqui. E qual que aconteceu? Não sei. Só se eu pegar esse cristal, trazer para o meu laboratório aqui e observar ele aqui. Aí eu vou saber, aqui ó, eu vi aqui uns pedacinhos de coisa aqui que é vida. Então isso aqui foi gerado por vida. É isso que a gente faz com a siderita. A siderita aqui na Terra, ela é um mineral que ele é gerado por vida. E agora o rover encontrou em Marte siderita. Entendeu? Entendi. Aham. Que é um mineral baseado no carbono. Olha o carbono aí de novo. Entendeu? Mas e aí? Teve vida ou não teve? Não sei, porque a siderita ela pode ser gerada por processos abióticos também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Marte, pegar essa siderita, trazer ela para a Terra para analisar. E aí eu vou saber se o que gerou aquilo foi um processo biológico ou um processo geológico. Se foi um processo biológico, Marte teve vida. Então o grande problema da vida é que a gente só tem indicações indiretas hoje. Entendeu? A gente precisa ir lá e pegar o negócio, trazer para cá. Por que a gente não foi até hoje? 11 bilhões de dólares custa a missão para ir lá resgatar a amostra. A NASA já cancelou, cara. Então, mas quem que pode ir lá buscar? Mandamos lá. Nós mandamos o rover, ele pegou as amostras, E ele tá aqui, me largou os tubinhos lá e tá assim, me busque. Exatamente. Mas quem que tá com uma missão pronta para ir para lá quase? Ele. A China. É, pensei que fosse. Entendi. Não, o Elon Musk ele não tá ligando para isso aí não. A China. A China vai fazer uma amostra de pegar. Entendi. E aí essa viagem custa apenas 11 bilhões de dólares. 11 bi. Tá. 11 bi. Aí a NASA não tem grana. A NASA não tem tanta grana como o pessoal imagina. Eles tiveram que cancelar essa missão. Passaram para algumas empresas privadas, mas é uma missão muito cara. A China não tem esse problema, né, cara? Então a China vai mandar. Agora, o mais legal, que eu até falei com o pessoal, é o seguinte. Imagina se a China vai lá e pega os tubinhos da nave americana. E aí? Você não vai poder fazer nada, cara, porque tá lá em Marte. É. Vai fazer o quê? É bom, tá lá em Marte, tu não ia buscar mesmo? Ué. Né? Achei. Achar não é roubar? Tá bom, né? Já trouxe, entendeu? Entendi. Ó, mas é isso. Não tem como, pessoal. Então, temos metano em Marte? Temos metano. O que é metano? Pum de vaca. Metano é pum de vaca. Quer dizer que tem vida em Marte? Não sabemos. Porque tem processo geológico que gera o metano. Tem processo geológico que gera siderita. Tem processo geológico que gera outro tipo de coisa. Então tudo tem um negócio que a gente chama na ciência de ambiguidade. Não tem nada, a palavrinha americana, o Igor sabe melhor que eu, unambiguous, que é inequívoca. Nós não temos nenhuma medida inequívoca de que é a vida que gerou aquilo ali. Só se a gente trouxer para cá. Por isso que é importante ir lá buscar essas amostras, entendeu? Entendi. O Sigsons mandou aqui, ó. Fala, Sergião, tudo bem? Bom. Um buraco negro no futuro pode ser utilizado como ferramenta de matriz energética ou até mesmo para captar informação do início ou futuro do universo? Abraço, Sergião, abraço, Igor, grande fã dos senhores. Valeu, cara. Valeu. Que viagem é essa daqui, hein? Não é viagem não, cara. Ó, lembra da esfera de Dyson? Aham. Tem gente que propõe criar uma esfera de Dyson ao redor de um buraco negro. Aí a gente não tá falando nem da civilização tipo 1, nem tipo 2, nem tipo 3. Aí Já estamos naquelas viagens malucas de civilização tipo 6, não é? É, uma coisa assim. É. Mas seria possível? Possível seria, cara. Porque um buraco negro ele tem um disco de acreção. O que é o disco de acreção? Nem toda matéria que chega, ela cai. Às vezes ela fica em volta, ela fica super acelerada, super aquecida e gera muita energia. Então imagina se eu coloco uma esfera de Dyson ali, eu pego toda essa energia do buraco negro. Entendeu? Mas o que isso tem a ver com como Não. é que é? Ver futuro? Não, e tudo isso é mais? uma coisa. É, isso é uma coisa, é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora a outra coisa, cara, não, cara, o buraco negro não tem uma questão assim de você ver. O que o buraco negro pode ser, se a gente descobrisse, é igual no final interestelar. Ele pode ser um atalho para você viajar pelo universo. Você entra num buraco negro, pega um buraco de minhoca e sai do outro lado em algum ponto do universo, entendeu? Agora, ver o futuro do universo assim, através de um buraco negro, não seria essa. Uma viagem, né? Viajar no tempo já é uma puta viagem também, né? Tipo, Viajar no tempo. uma ideia meio Teoricamente é possível. pro passado.
Teoricamente para os dois, na verdade. Teoricamente. Agora o problema é você fazer uma máquina que faça isso. Tipo Dr. Who, coisa do tipo, né? Mas teórica, na teoria. Porque tem um negócio importante a gente falar, que a física, ela tem a parte teórica dela. Você vai lá, escreve as equaçõezinhas, vê que tá tudo bonitinho, não violou nenhuma lei. A matemática tá bonitinha e tudo mais. Isso é teórico. Outra coisa é a gente verificar experimentalmente. Ou é fazer um equipamento, ou é fazer um experimento. Aí é um grande problema. O problema da viagem do tempo é esse, entendeu? Mas, teoricamente, é possível. Imagina voltar no tempo. É porque ninguém nunca voltou no tempo, é que a gente saiba, né? O Stephen Hawking tem um negócio famoso dele, né, cara? Que ele, nesse negócio de viajar pro futuro e tal, é possível, teoricamente. Ele marcou uma festa com os viajantes do tempo e publicou num jornal na Inglaterra. Festa com os viajantes do tempo. Se você é um viajante do tempo, estarei esperando você em tal lugar, tal lugar. Ele tava lá na cadeirinha de roda dele, não chegou ninguém. Bom, então a princípio não tem nenhum viajante do tempo. Viajando no tempo. Ou que não. Então, porra, o cara não quis pegar um avião. Ah, pô, não quero lá ver o Stephen Hawking, não, cara. Deixa quieto. Pois é. Que mais? O La Mendonça mandou aqui, ó. Se um sinal a rádio foi enviado há 30 mil anos atrás, quando ainda não tínhamos descoberto o sinal de rádio, seria possível detectar um sinal que já passou pela Terra? Ou está distante agora? Ou somente os próximos sinais? Pode ter um sinal de rádio ter sido gerado há 30 mil anos atrás e está chegando na Terra agora. É possível. Isso aí acontece o tempo todo. A gente tem um tipo de explosão que acontece no universo chamado FRB, Fast Radio Burst. Explosão rápida em ondas de rádio. É uma estrela lá, um pedaço da estrela que explode e emite onda de rádio. E a onda de rádio vem viajando, a gente pega aqui. Na hora que a gente pegou, a gente calcula a distância. Essa distância é o tempo que gastou para ela chegar. Então pode ser que uma estrela a 30 mil anos-luz de distância, alguém lá mandou essa mensagem e a gente está pegando hoje. Entendeu? Agora, se a mensagem, se ela passou, ou seja, vamos supor que pegar aí 3 milhões de anos atrás, alguma civilização tentou contactar a gente. Não tinha ninguém aqui para receber. Foi embora. Senão foi embora. Entendeu? Então, tem um monte de dificuldade, né? Vamos lá. Se a gente está falando de tempo, para nós, o tempo que existe antes do início do universo até aqui é um tempo infinito, porque da nossa perspectiva a gente 13,7 bilhões de anos. Isso, assim, 13,7 bilhões de anos, mas quanto tempo a gente vive? Vive 100. Vive 100, vai. Não. Então, nosso absurdo. Pra nossa perspectiva, um tempo infinito, né? É isso aí. Então agora, se a gente for pensar também que a gente tá num lugar que a gente precisa ainda por cima mandar a mensagem, a mensagem, ela, além de chegar, ela ainda precisa chegar no momento certo em que tem alguém pronto para receber isso aí. A única conclusão, a conclusão lógica que a gente chega no fim das contas é que a gente nunca vai falar com ninguém. Essa aí é a conclusão mesmo. Quem descobriu isso aí foi um cara lá da década de 60 também, chamado Frank Drake. Ele escreveu a famosa equação de Drake. A equação de Drake tem vários fatores. Um dos fatores é justamente a janela temporal. Quando que eu vou comunicar com uma civilização? A civilização tem que existir. Se alguém mandou uma mensagem aqui para a Terra há 70 milhões de anos atrás, quem viu a mensagem foi os dinossauros. E aí? Literalmente um tiro no escuro para aí que a gente que solta e vê o que acontece. E assim, a chance de não acontecer nada é de quase 100%. Por isso que quando você pega, igual você começou falando, né? Que o universo é grande, então seria possível encontrar. É isso que eu acho que não tem vida inteligente não, tá? Mas é só uma crendice mesmo. Mas mesmo que tenha, foda-se, a gente não... Cara, né? Foda-se. Quanto tempo leva pra gente chegar do outro lado da Via Láctea? Cara, do outro lado, a Via Láctea já tem lá uns 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, 100 mil anos-luz de 100 diâmetro. 100 mil anos. 100 mil anos. Irmão, só pra gente... e a gente vive 100 anos. E a gente vive 100. Então, só pra gente... Uma missão como essa, daí a gente vai precisar de alguma outra coisa que a gente supõe que existe, tipo um buraco de minhoca. Exatamente. Né? Então, e qual é a energia que a gente precisaria pra conseguir criar um buraco de minhoca? Então, meu irmão, na moral... Não tem, né? Então eu falo. Mas o que acontece? Se a gente começa a ir por eliminar... Então, vamos lá. Obviamente, né, pessoal? Aquele disclaimer. Com base no que a gente conhece. Para ter essa vida aqui, parecida com essa, o que a gente precisa ter? Uma estrela parecida com o Sol. Um planeta que seja rochoso.
esse planeta tem que ter uma atmosfera com esses gases que nós temos aqui, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e tal. Tem que ter vulcão, tem que ter placa tectônica. Se não tivesse isso, também não teria vida. Tem que ter uma lua grande. A nossa lua é a maior lua do sistema solar proporcional ao planeta. Teria que ter uma lua grandona. Teria que ter um planeta grande igual o Júpiter para proteger a gente. Teria que ter vários planetas para que tudo isso ficasse no equilíbrio. Teria que ter... O que mais? Vamos lá. Tem coisa que a gente nem sabe, cara. Teria que ter. Entendeu? Suponho que sim. Teria que ter água na superfície. Uhum. E aí vai. Então, quando você... E teria que ter um tempo e não poderia ter tido nenhum grande acidente durante nenhum salto evolutivo da vida. Então, por exemplo, a vida começou lá unicelular. Quando ela passa para pluricelular, se nesse momento aqui aconteceu alguma coisa, a vida vai continuar unicelular para sempre. Entendeu? Quando ela passou para uma vida mais complexa, foi um outro salto, pode ter acontecido uma outra coisa aqui. O que pode ter acontecido? Sei lá, uma explosão de supernova próximo que varreu a atmosfera, ou um impacto de um grande asteroide. Por exemplo, a gente já criou, os cientistas, eles acham que Marte teve vida há 3 bilhões de anos atrás, mas não teve depois. Por quê? Aconteceu alguma coisa com Marte que a gente não sabe ainda o que é, está sendo estudado, que aquilo ali fez com que a vida não pudesse mais existir. Principalmente porque... Elimina a possibilidade de vida. Exatamente. Então, pega Marte como exemplo. Marte teve uma vida bacteriana, vamos supor, depois ela evoluiu um pouquinho, de repente, pum, aconteceu alguma coisa que cortou a vida ali. E fim de papo, entendeu? Então, será que isso não pode ter acontecido no universo? Não pode ter acontecido muito. E aí a gente entra na famosa teoria do grande filtro. Entendeu? Será que existe um grande filtro para nós, que somos ditos inteligentes? E aí a questão é, será que nós somos os únicos que passamos por esse grande filtro? Nunca encontramos ruína de ninguém. Então, aí a gente não consegue ver ninguém porque ninguém passou. Ficou todo mundo preso lá para trás. Ou será que pior, todo mundo já passou e a gente ainda não? Isso é ruim também. Hã? Isso é ruim também. É ruim pra caramba. O grande filtro tá na nossa frente. A gente não sabe aonde nem como que ele é. Mas todo mundo já passou. Então não adianta a gente procurar em lugar nenhum que nós não vamos encontrar ninguém. Tá? Todo mundo já foi. Existe na nossa frente um paredão aqui. E esse paredão nós vamos ter que passar por ele. Algum momento, em algum salto desse. Talvez para se transformar numa civilização do tipo 1. E aí o que pode acontecer? Por exemplo, energia não é um grande problema do planeta? Sim. Quantas guerras já teve por energia? Quantas guerras já teve por petróleo? Será que não pode ter uma grande guerra e destruir a civilização? E aí? Então tudo isso, nessas análises aí, hoje já são levadas em consideração. Esse grande filtro, portanto, ele pode ser natural ou causado por nós. Exatamente, a gente chama de autodestruição. A autodestruição hoje é levada em conta em tudo isso. Então pode ter um monte de civilização, pode ter tido um monte de civilização no universo que se autodestruiu. E aí a gente não consegue, nunca vai ter contato com ela. Sim. E, bom, a gente pra ter contato com ela já ia ser uma puta dificuldade também, né? Porque a gente ia ter que acertar a janela de tempo. Tudo isso. Tudo mais. Então é essa que é a grande dificuldade quando a gente lida com... Estamos falando de vida inteligente, tá? Vida inteligente vamos dizer assim, uma vertente nessa história de vida no universo. Porque tem gente que é mais humilde. Entendi, que vai pra qualquer vida, né? Qualquer vida. Um gásinho na atmosfera já tá valendo, cara. Entendeu? Uma siderita, por exemplo, já tá valendo. Entendeu? Mas tem gente que não. Mas isso não é tão legal assim. Não é, né? Pelo legal amor. É os homenzinhos mesmo. Ah, pô, é. Pô, mas aí quando tu fala desse monte de coisa que precisa ter pra gente estar aqui hoje, cara, puta, eu sei que é muito doido. Pode falar, que eu sei que você vai falar. Pô, cara, é muito doido, é muito arrumadinho pra não ser Deus, cara. Aí é que é muito arrumadinho pra não ser Deus, porque assim, é a lua do tamanho certo, é a temperatura certa, é a distância certa do sol, é tudo. Então assim, quando eu escuto isso, eu fico mais crente. Todo mundo fala isso. Fala, Sérgio, quando você fala isso, cara, você é o melhor pastor que tem é tu. É o melhor pastor que tem, você não pode ser teu. Mas aí entra o meu ponto, cara. Para mim, Sérgio Sacani,
nós somos um mero acaso, cara. O que é Nós somos possível fruto do também. acaso, entendeu? Então aconteceu tudo isso, porque aconteceu, cara. Aconteceu aqui nesse canto. E outra coisa também, cara, o universo não tá nem aí pra isso, entendeu? Ele não tá nem aí se teve vida ou se não teve. O universo, cara, ele tá pouco se lixando pra isso. Quem se importa com isso é a gente, entendeu? O universo não importa. Então, assim, mas você tem razão. Todo mundo fala a mesma coisa pra mim, entendeu? Mas, de qualquer forma... E tem razão em falar também, tá certo. Porque eu não posso negar que é assim que acontece, cara. Entendeu? Seria desonesto, só porque eu sou ateu, é aí que é o lance, entendeu? Seria desonesto da minha parte. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas seria desonesto se eu não contasse o que é isso aí. E quando você olha tudo isso, você fala, cara, não é possível que não foi uma entidade, um ser e tal, que pegou e colocou todas essas variáveis bonitinhas aqui para a vida acontecer. Mas também tem o nosso cérebro procurando padrão o tempo inteiro e a gente vai Exatamente. botar mas é que é muito doido, assim, vai. Pra um ser limitado que nem eu, entender tudo isso aí, como as coisas precisam estar exatamente no lugar que estão para que a gente possa estar aqui agora falando no microfone e a galera ouvindo, puta, é Deus, mano. Não, mas é isso mesmo, cara. Aí o pessoal fala, pô, você fala isso, você vai contra o que você acredita. Fala, cara, mas tudo bem, eu ir contra, mas eu não vou ser desonesto com vocês. Eu podia chegar aqui e falar assim, não, cara, a vida, você deve estar cheio aí e tal, entendeu? E aí, é Deus? Aí, por isso que é o que eu falo. Se um dia a gente encontrar vida, e pra mim qualquer tipo de vida, tá? Fora da Terra, isso vai gerar um caos. Vai. Um caos em vários setores, principalmente talvez no religioso. Eu também acho que se bem que eu já troquei essa ideia, já mandei essa daí pra uns caras religiosos, eles falam assim, não, pô, mas aí rola ali não, mas Deus criou tudo, inclusive isso, que não sei o quê. Pra eles, né? Mas fala com outras religiões pra ver se eles vão aceitar esse papo aí. E imagina o quanto de religião que não vai ser criada. Putz, é verdade. Imagina. A religião da siderismo. Vou criar o siderismo. Por causa da vida lá em Mar da Siderita. Entendeu? Então cada um vai... Cara, imagina o caos que isso não viraria. Aí o pessoal fala, tá vendo? É por isso que não anunciam a vida, porque eles sabem que vai gerar um caos, entendeu? Mas vão anunciar, fica tranquilo, porque não existe ninguém. Imagina que eu e o Igor somos cientistas. Eu descobri a vida ali. Você é cientista, eu não. Não, imagina, eu descobri a vida. Eu sei que tem vida, eu sei que tem a chance de você descobrir. Você acha que eu não vou falar? Vai. É lógico, na hora, entendeu? E ainda mais falando de cientista, que é o bicho que tem o ego mais inflado do universo, mais do que os ETs, vai falar assim. E o lance do universo... Vai. Outra coisa que eu tava vendo nos vídeos é que assim, o universo ele tá se expandindo. E assim, tem coisas que elas estão indo pra longe da gente mais rápido do que a gente conseguiria alcançá-las. Sabe qual é? E assim, de novo, tem coisas que a gente consegue enxergar, mas elas, na prática, já estão fora do nosso alcance. Isso aí. Isso significa que as coisas, algumas coisas... parece que a gente tem coisas que estão perto o suficiente pra a gente conseguir alcançá-las, mas tem essas várias outras coisas que já eram. Tem o lance da gente, em algum momento, se fundir com uma outra galáxia, não tem? Tem também. Mas de qualquer maneira, as coisas elas vão andando e a gente imaginar que a gente vai estar aqui pra ver isso tudo é uma puta de uma prepotência também, não é? Ah, não, a gente não vai estar. Por exemplo, a Via Láctea deve colidir com Andrômeda daqui a mais ou menos 5 bilhões de anos. Mas o nosso Sol apaga por quanto tempo? Daqui uns 5 milhões de anos também. Tudo vai acontecer, tudo mais ou menos na mesma época aí. Assim, obviamente nós vamos estar aqui, entendeu? Mas de novo, é o que eu falei, o universo está pouco se lixando para isso, ele vai acontecer, entendeu? E a gente é poeira de estrela, a gente vai estar aqui de certa forma. Vai estar aqui também, representado. É isso mesmo. E aí o lance que você falou, né? O que acontece? O universo, ele é uma briga, é um cabo de força entre duas coisas. A gravidade e a tal da energia escura. A gente sabe o que é. Mas é o que a gente supõe que é o que leva o universo a se expandir. A expandir o universo acelerado. Porque a expansão do universo ela já é comprovada há muito tempo. Aí nós descobrimos que além dele se expande acelerado. Né? Ele vai aumentando a velocidade ainda. Então o que acontece? Até uma determinada distância, quem manda é a gravidade. Por exemplo, a distância até Andrômeda.
não, a energia escura não tá sendo considerada aí. Ela não tá nem aí. Essa batalha ela perdeu. Então, dentro de aglomerados de galáxias, quem manda é a gravidade. Então, a Via Láctea e a Andrômeda estão no mesmo grupo, né, que a gente chama como se fosse um aglomerado. No outro aglomerado também. Só que entre um aglomerado e outro, aí sim as coisas estão se expandindo. Entendeu? Então, por isso que a gente está se distanciando das coisas, mas de Andrômeda a gente está se aproximando. E aí um dia viraremos uma puta galáxia. O pessoal chama de... É porque em inglês é que fica legal. Milkydrômeda. Milkydrômeda. Que é a fusão da Milky Way, que é a Via Láctea, com a Andrômeda. Até lá a gente já era há muito tempo. Há muito tempo. 5 bilhões